O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 511. Em casa de João de Nobe, ainda um louvor à corredentora, mesquinharias de Judas Iscariotes. Valtorta descreve a visão do dia 11 de outubro de 1946. Jesus está em Nobe, e aí deve ficar por pouco tempo, pois está organizando e dividindo em 3 grupos de 4 pessoas os seus 12, para distribuí-los pelas casas. Consigo ele tem Pedro, João, Judas Iscariotes e Simão, os Zelotes, enquanto que Tiago, de Zebedeu, está à frente do grupo composto por Mateus, Judas de Alfeu e Filipe. Para o terceiro é proposto Bartolomeu como chefe, e a ele ficam sujeitos Tiago de Alfeu, André e Tomé. Ireis aos lugares onde se ofereceram para acolher-vos, depois da ceia, e voltareis aqui pela manhã. E eu vos direi o que tereis que fazer. Nas horas das refeições estaremos juntos. Lembrai-vos daquilo que muitas vezes eu vos disse, que deveis preparar a minha doutrina também pelo modo de vida e de convivência entre vocês, e com quem vos acolher. Portanto, sede sóbrios, pacientes, honestos no falar, no fazer, no olhar, de tal modo que a justiça emane de vós como um perfume. Vós vedes como os olhos do mundo estão sempre sobre nós, para caluniar-nos ou para estudar-nos, e também por veneração? Mas estes são em número menor entre os muitos olhos que nos observam. Contudo, com esses poucos devemos tomar muito cuidado, porque sobre a fé deles aparece o entulho do mundo, para esmigalhá-la. E tudo lhe serve de arma para destruir o amor dos bons para comigo, e portanto também para convosco. Não ajudeis, pois, ao mundo com um modo de vida não santo, e não torneis mais pesado o trabalho daqueles que devem defender a própria fé das insídias dos meus adversários, sendo para eles objeto de escândalo. O escândalo faz ficar perplexas almas, as afasta, as enfraquece. Ai do apóstolo que é escândalo para as almas. Ele peca contra o seu próximo e contra o rebanho de Deus. Eu confio em vós. Não façais que a minha dor, que já é tão grande, venha a unir-se uma outra dor que por vós tenha sido causada. Não temas, mestre, de nós não te virá dor, a não ser que Satanás nos extravie todos. Diz Bartolomeu. Entra Anastásica, que está na cozinha com Elisa, e diz: a ceia está pronta, mestre. Desce enquanto ela está quente, assim te restaurarás. Vamos. E Jesus se levanta, acompanhando a mulher, descendo pela escadinha da sala alta, onde já estão preparadas as enxergas, e vai até a pequena horta. E da horta passa para a cozinha, que está com um ar alegre, por causa do fogo que está aceso. Aí está o velho João, perto do fogo, e Elisa, que está toda atarefada ao redor das comidas, e que se volta com um sorriso materno, e fica olhando Jesus que vai entrando, e que se apressa com uma grande tigela de trigo ou cevada, cozido no leite, que ela já viu Maria de Alfeu fazer em Nazaré, antes da partida de João e de Sintique. Eis aí, eu me lembrei do que Maria de Cleofas me disse, que gostas disso, e tinha guardado o meu mais bonito para fazer um também para Magisiel. Pena que o menino não tenha vindo. Nique o entreteve com Isaac, visto que amanhã pela manhã eles partem, e ela se aproveita do carro até Jericó para cumprir a missão que tu sabes. Que missão, mestre? Pergunta interessado Judas Iscariotes. Uma missão muito feminina é amamentar uma criança, com a diferença de que a criança não precisa de leite, mas de fé, porque é criança no espírito.
A mulher, porém, é sempre mãe e sabe fazer essas coisas. E quando ela compreende, tem o valor de um homem. E além disso, tem a força de sua doçura materna. Como és bom para conosco, mestre, diz Elisa, acariciando-o com o seu olhar. Eu digo a verdade. Nós de Israel, e não somente nós, estamos habituados a ver a mulher e a pensar nela como um ser inferior. Não. Se ela está sujeita ao homem como é de justiça, se é atingida pelo castigo por causa do pecado de Eva, se sua missão está destinada a desenvolver-se por entre véus e sombras, sem atos e reclamações ruidosas, se tudo nela fica sufocado como por um véu, não é ela, por isso, menos forte e menos capaz do que os homens. Mesmo sem recordar os nomes das grandes mulheres de Israel, eu vos digo que há muita força no coração da mulher, no coração, como a nós homens na mente. Eu vos digo que está para mudar a posição da mulher no mundo, quanto aos costumes e quanto a muitas outras coisas. E será justo, porque como eu obtenho para todos os homens a graça e a redenção, assim a mulher também obterá para as mulheres de um modo especial. Uma mulher? Como queres que uma mulher redima? Diz rindo-se Judas Iscariotes. Em verdade, eu te digo que ela já está redimindo. Sabes tu o que é redimir? Certamente que eu sei, é livrar do pecado. Sim, mas livrar do pecado não adiantaria muito, porque o adversário é eterno e voltaria a armar insídias. Mas do jardim terrestre veio uma voz, a voz de Deus dizendo: Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe darás botes no calcanhar. Não mais do que uma cilada, porque a mulher terá e já tem em si o que é necessário para vencer o adversário. Mas logo ela aparecerá aos olhos do mundo, e as mulheres se tornarão fortes com ela. Que tu redimas tudo bem, mas que uma mulher possa, eu não aceito isso, mestre. Mas não te lembras de Tobias e do seu canto? Sim, mas ele fala de Jerusalém. Mas será que Jerusalém ainda tem um tabernáculo onde esteja Deus? Pode Deus ficar vendo lá de sua glória os pecados que se consumam lá dentro das paredes do templo? O outro templo era necessário que fosse santo e fosse uma estrela para reconduzir ao Altíssimo os que estão no erro. E isto temos na corredentora, que pelos séculos dos séculos se alegrará por ser a mãe dos redimidos. Tu brilharás como uma luz esplêndida, todos os povos da terra se prosternarão diante de ti. As nações a ti virão trazendo presentes, em ti adorarão o Senhor. Invocarão o teu grande nome. Aqueles que não te ouvirem estarão entre os malditos, e benditos serão aqueles que se aproximarem de ti. Serás feliz em teus filhos, porque eles serão os benditos juntos do Senhor, o verdadeiro cântico da corredentora, e já se está cantando no céu pelos anjos que têm a visão dele. A nova e celeste Jerusalém começa por ela. Ó sim, isto é verdade, e o mundo a ignora, e a ignoram os obscuros rabis de Israel. Jesus mergulha em seus pensamentos. Mas de quem que ele está falando? Pergunta Iscariotes a Filipe, que está perto dele. E antes que este responda, Elisa, que está pondo sobre a mesa alguns queijos, azeitonas pretas, diz, mostrando um pouco de estranheza: Ele está falando de sua mãe. Ainda não compreendeste? Mas eu nunca fiquei sabendo que ela tenha sido citada pelos profetas como uma Marte. Só se fala do Redentor e tu achas que só existe a tortura da carne? E não sabes que esta é um nada em comparação com a dor daquela que verá morrer o seu filho? A tua mente? Eu não falo do teu coração, pois não sei que palpitações ele tem. A tua mente, da qual tanto te gabas, não te diz que dezenas de vezes uma mãe seria capaz de submeter-se à tortura e à morte para não ouvir as lamentações de seu filho? Homem, tu és homem e conheces o que é o saber. Eu não sou mais do que uma mulher e mãe, mas eu te digo que tu és mais ignorante do que eu, porque não conheces nem o coração de tua mãe. Tu estás me ofendendo? Não, eu sou velha, estou te aconselhando.
Tornas mais sagaz o teu coração e evitarás o pranto e o castigo. Faz assim, se podes. Os apóstolos, especialmente Judas de Alfeu, Tiago de Zebedeu, Bartolomeu e Zelotes, olham uns para os outros com olhadelas rápidas e inclinam a cabeça para ocultar o sorrisinho que lhes aflora sobre os lábios ao ouvirem a palavra franca ao apóstolo que se julga perfeito. Jesus, sempre absorto, não ouve nada. Claro que Jesus ouve. Jesus ouve tudo. Elisa se volta para Anastásica e diz: venham, enquanto eles terminam a refeição, vamos arrumar mais 2 camas, pois 3 só são poucas. E faz o gesto de sair. Elisa, certamente não precisareis dar as vossas. Elisa, certamente não precisareis dar as vossas camas, exclama Pedro. Não fica bem. Eu e João podemos dormir em cima das mesas. Estamos já acostumados. Não, Simão. Nós temos grades e esteiras, mas estão guardadas. Agora vamos colocá-las sobre cavaletes. E sai com a outra. Os apóstolos cansados estão cochilando e se aproveitando do calor da cozinha. Jesus continua pensando com o cotovelo apoiado sobre a mesa e a cabeça apoiada na mão. Uma batida à porta. Tomé, que está mais perto dela, levanta-se para abrir e exclama: Tu, José, e com Nicodemos? Entrai, entrai. A paz esteja contigo, mestre, e com os moradores desta casa. Nós estamos indo para Ramá. Foi Nicodemos que me convidou a ir lá. De passagem por aqui, nós dissemos: vamos parar aqui para saudar o mestre. Nós queríamos só te ver. Tem sido importunado ainda, visto que foram procurar-te na casa de José. Já te procuraram em todos os lugares depois que tu curaste aquele cego. Não passaram para além dos muros, é verdade. Não moveram do lugar nem mesmo uma cadeira, para não profanarem o sábado. E por isso se julgam puros, mas para procurar-te acompanhando Bartolomeu. Eles passaram bem além dos muros. E como ficaram sabendo que se o mestre nada fez na estrada? Pergunta Mateus. É verdade, nem nós sabíamos que ele estava curado. Fomos para a sinagoga e de lá fomos saudar Nique, Isaac e Margisian, que estavam na casa dele. E depois, quando o sol se pôs, logo viemos para cá, diz Pedro. Vós não sabias, mas os enviados pelos fariseus ficaram sabendo. Vós não os vistes. 2 deles estavam presentes quando o mestre tocou nos olhos do cego. Havia muitas horas que estavam esperando. Como pode ser isso? Pergunta Judas Iscariotes com um ar de inocente. Como pode ser isso, né? Como pode ser isso? Pergunta Judas Iscariotes com um ar de inocente. Ai, coitado, ele que sabe de tudo, ele que arrumou tudo. É a mim que perguntas? É uma coisa estranha, e por isso pergunto. Coisa mais estranha é que sempre de uns tempos pra cá, onde está o mestre, estão espiões. Os abutres vão ao lugar onde está preso e os lobos para perto do rebanho. E os ladrões, onde algum cúmplice lhes disse que está a caravana? Tu disseste bem. Que queres insinuar? Nada. Eu completei o teu provérbio apenas, aplicando-o aos homens, porque Jesus é homem, e homens são aqueles que lhe armam ciladas. Conta, José, conta, dizem muitos. Se o mestre quiser, eu vim para contar. Fala, diz Jesus. E José conta minuciosamente tudo o que ele viu, mas omitindo um particular, de que foi Judas que falou ao cego qual a casa em que Jesus estava. Os comentários foram muitos, cheios de ódio e de sentimentos conforme os diferentes corações. E Judas Iscariotes é, conforme as aparências, o que está mais aflito e inquieto. Ele está contra todos, especialmente contra aquele cego imprudente que veio se colocar no caminho de Jesus no dia de sábado, confiando na bondade do mestre. Nossa, mas que cara falso esse cara, Jesus! Mas foste tu que lhe mostraste. Eu estava perto de ti, eu vi você fazer isso. Diz espantado Filipe. Mostrar não quer dizer mandar fazer. Também acho que não irias tomar a liberdade de mandar o mestre fazer. Diz Tadeu. Eu? Mas é tudo ao contrário. Eu somente lhe mostrei para pedir explicações. Sim, mas mostrar às vezes já é tentar fazer. E isso tu fizeste.
replica Tadeu. Tu dizes, mas não é verdade, afirma descaradamente Judas. Tu dizes que não é verdade, estás seguro disso? Seguro como de estares vivo e de não teres nunca falado de Jesus ao cego? E muito menos de tê-lo instigado a ir fazê-lo logo, antes que Jesus deixasse a cidade? Pergunta José de Arimateia. Olha como ele é mentiroso, ó. Mas com certeza! E quem é que teria ido falar com aquele homem? Olha como ele é mentiroso. Eu certamente que não, pois eu estou sempre com o mestre dia e noite, e se não estou com ele, estou com os companheiros. Ixi. Eu pensava que o que o tivesses feito ontem, quando saíste com as mulheres, diz Bartolomeu. Ontem gastei menos do que uma andorinha em voo para ir e voltar. Como eu teria podido ir procurar o cego, achá-lo e falar-lhe em tão pouco tempo? Falso! Podias tê-lo encontrado. Eu nunca o vi. Então aquele homem é mentiroso, porque disse que tu lhe havias dito que viesse, e para onde e como fazer, e que tu lhe havias garantido que Jesus te teria atendido. Diz José de Arimateia. Nossa! Desmascarou. Judas o interrompe com violência. Basta, basta! Ele bem merece ficar cego de novo por todas as mentiras que ele diz. Eu posso jurar pelo santo que só o conheço de vista e que nunca lhe falei. Misericórdia! Na verdade, assim basta. Tua alma vai pelo caminho reto a Judas de Queriote, que não temes a Deus, pois sabes que as tuas ações são santas. Tu, feliz de ti, que não temes nada, diz-lhe José, olhando severamente para ele, olhando com os olhares que parecem atravessá-lo. Eu não tenho medo, porque não sou sem pecado. Porque sou sem pecado. Misericórdia. Misericórdia. Que cara mais falso, mais mentiroso, e mais sem vergonha, e mais tudo. Todos nós pecamos, Judas, e ainda bem se soubermos arrepender-nos depois dos primeiros pecados, e não deixarmos que eles cresçam em número e malícia. Diz Nicodemos, que ainda não falou nada até agora. E depois se volta para o mestre e diz: é uma pena que José de Séforis tenha sido ameaçado de ser expulso da sinagoga se te acolher ainda. E Bartolomeu já foi expulso dela. Para lá ele se havia dirigido com seu pai e sua mãe, mas os fariseus o estavam esperando na sinagoga e o proibiram de entrar e pronunciaram contra ele o anátema. Nossa, mas isso é demais! Até quando, Senhor? Gritam muitos. Paz, paz. Não é nada. Bartolomeu está no caminho do reino. E então, que terá ele perdido? Ele está na luz. E então, não é ele filho de Deus mais do que antes? Não confundais os valores. Paz, paz. Não iremos mais nem à casa de José. Não me agrada que Isaac tenha recebido instruções para conduzir para lá minha mãe, Maria de Alfeu. Mas isso teria sido só por poucas horas, pois já houve quem tomasse providências. E dirigindo-se a João de Nobre, disse: Pai, tu tens medo do sinédrio? Tu estás vendo quando custa dar hospedagem ao filho do homem? Já estás velho. Eis um israelita fiel. Poderia ser expulso da sinagoga em teus últimos sábados. Poderia suportar isso, pai? Fala com sinceridade. Se tiveres medo, eu irei embora agora. Alguma caverna haverá ainda nos montes de Israel para o Filho de Deus. Eu, Senhor? Mas a quem queres que eu tema, a não ser a Deus? Eu não temo a boca do sepulcro. Pelo contrário, eu olho para ele como uma coisa amiga. E queres que eu tenha medo da boca dos homens? Temeria somente o juízo de Deus, se por medo dos homens eu expulsasse de minha casa a Jesus, o Cristo de Deus. Está bem, tu és um justo. Eu ficarei aqui quando não estiver nas cidades vizinhas, como quero fazer uma vez mais. Vais arramar a minha casa, Senhor? Diz Nicodemos. E se isso te prejudicar? Por acaso não te convidam os fariseus com más intenções? E eu não poderia fazê-lo para estudar teu coração? Sim, mestre. Vamos para Ramá. Meu pai se sentirá muito feliz se estiver em casa. E se não estiver, como muitas vezes acontece, quando retornar encontrará tua bênção. Suplica Tomé. Iremos a Ramá em primeiro lugar amanhã.
Mestre, nós te deixamos, então. Aí fora estão as nossas cavalgaduras e estaremos em Ramá antes do fim da segunda vigília. A luz, como um sol pálido, clareia os caminhos. Adeus, mestre, a paz esteja contigo. Diz Nicodemos. A paz esteja contigo. E escuta um conselho bom de José, o ancião. Sê um pouco astuto. Olha ao redor de ti. Abre os olhos. Ah, tá. Isso aqui é o José de Arimateia que está falando. A paz esteja contigo, mestre. E escuta um conselho bom de José, o ancião. Sê um pouco astuto. Olha ao redor de ti. Abre os olhos e fecha os lábios. Faze e nunca digas antes o que queres fazer. E não vás a Jerusalém por algum tempo. E se lá fores, não pares no templo mais do que o tempo necessário para rezar. Estás me entendendo? Adeus, mestre. A paz esteja contigo. José de Arimateia destaca bem as palavras que eu sublinho. Sê um pouco astuto, olha ao redor de ti, abre os olhos e fecha os lábios, faze e nunca digas antes o que queres fazer. José destaca bem essas palavras e, enquanto as ia dizendo, fixava-se firmemente em Jesus. Era um aviso daqueles olhares. Saem da pequena horta em que está sob o luar, desatam 2 fortes asnos que estavam amarrados ao tronco da nogueira, montam e se vão pela estrada deserta e branca. Jesus entra de novo na cozinha com os seus. Mas que terá ele querido dizer, afinal? E como teria eles conseguido saber? E que farão José de Séforis? Nada, só palavras. Nada mais do que palavras. Não penseis mais nisso. São coisas passadas e sem consequências. Vamos, rezemos a oração e separaremos esta noite. Pai Nosso. E os abençoa, olha-os partindo, depois sobe com os 4 que ele conservou consigo ao quarto onde estão as camas. E assim termina essa visão Fiat.